Eles sabem. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos mais uma vez novamente. Muito bom ver seu rosto mais uma vez aqui, para a gente poder estar a palavra de Deus juntos. Queria saudar também você que está acompanhando a gente pela internet. Seja muito bem-vindo. Que você esteja, como a gente sempre diz, que você possa ouvir a voz de Deus, esteja onde você esteja. Deus possa falar com você atrás dessa tela aí também. Como é que foi sua semana? Tudo bem? Tranquila, corrida? Como é que foi? Mas alguns não estão respondendo, acho que foi mais desesperados, né? Eu só espero que a sua semana tenha sido mais tranquila do que o seu Michel e o seu Aécio lá de Brasília. Que o pessoal lá teve uma semana bem conturbada. Espero que tenha sido um pouquinho mais calma que a semana do nosso presidente. Que momento caótico nós estamos vivendo, né? Não dá pra gente começar a mensagem sem mencionar isso. Que momento caótico a gente está vivendo. Um momento onde a gente entra num pouco de desespero, sem ver muito rumo para onde a nossa nação vai andar. E talvez essa mensagem ou essa série venha bem a calhar com esse momento. Porque numa hora que você entra em desespero, nada melhor do que lembrar que a gente serve a um Deus do impossível, não é verdade? A hora que você não vê muito bem para onde a gente vai caminhar, é bom lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus de milagres. Essa é a série que a gente vai estudar mais uma vez. Hoje a gente vai estar entrando no quarto tema dessa série. Eu não sei quanto que você pode acompanhar até aqui, mas nessa série nós temos estudado sobre os 7 milagres de Cristo que estão registrados no livro de João. Como eu mencionei, já estudamos 3 temas. Hoje vamos para o quarto tema, e o tema de hoje é impossível para uma multidão. Impossível para uma multidão. Antes de estudarmos o milagre de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente introduzir nossa mensagem. Queria te convidar a fazer uma rápida reflexão da tua vida aí. A pergunta é: qual é a relevância, qual é a importância que Deus de fato tem na tua vida e no teu dia a dia? Qual é a importância de Deus no teu dia a dia, na tua vida? Em outras palavras, quão fundamental Deus de fato é para você? Deus é apenas uma boa companhia que te ajuda a tomar boas decisões? Ou será que Deus é de fato fundamental na sua vida? Deus seria indispensável ou apenas algo que acrescentaria? Deus é tudo para você? Ou sua vida é apenas uma parte, metade de Deus? Qual a relevância que Deus tem em sua vida? Queria que você ficasse com essa pergunta na tua mente enquanto a gente estudar a história de hoje. Lá no final eu vou voltar nessa questão, tudo bem? Fica com essa pergunta batendo na tua cabeça: qual é a relevância, qual é o papel que Deus tem na sua vida. Convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 6. Essa já é a história de hoje, a gente já vai entrar direto no tema. João capítulo 6, a partir do verso 1, temos a história de hoje. João capítulo 6, a partir do verso 1. Convido você também a nesse momento fechar seus olhos para nós orarmos mais uma vez, agora que vamos abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, mais um sábado a gente para tudo para poder buscar a Tua direção e ouvir a Tua palavra, Senhor. Mais do que nunca, nós precisamos da Sua direção. Mais do que nunca, o nosso país precisa de Ti, Senhor. Tanto como nação, quanto como pessoas. E por isso, nesse momento, a gente vai abrir a Tua palavra, a gente vai abrir a Bíblia, porque a gente quer entender o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Por isso eu te peço que o Senhor, desde já, comece a preparar o nosso coração. Que a gente possa tomar as decisões necessárias, fazer as reflexões necessárias, que a gente possa mudar aquilo que for necessário, mas que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, que possamos sair daqui com a convicção de que estamos fazendo o Teu plano em nossa vida, Senhor. Que nesse momento todo som e barulho se cale, que apenas a Sua presença possa ser sentida nesse local, e que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6,
Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Mais uma vez, o trecho é um pouquinho grande, mas convido você a acompanhar com atenção aí, tudo bem? João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se. Está falhando? Assentou-se ali com os seus discípulos. Quer que eu pegue o microfone ali melhor? Voltando, estávamos no verso 3 do original, tá bom? Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta, a gente vai fazer uma reflexão agora da história, e você pode ir ao longo da nossa conversa aqui, poder consultar algumas coisas aí, então mantenha a sua Bíblia. Esse milagre da multiplicação de pães e peixes talvez é o milagre mais impressionante que os evangelhos relatam de Cristo. O evangelho mais impressionante da vida de Cristo. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. E aí talvez você possa estar pensando assim: mas pastor, e a ressurreição de Lázaro não foi um milagre mais impressionante do que a multiplicação de pães e peixes? Talvez, mas para esse contexto, pelo menos quem estava lá diz que esse foi o mais incrível. Você já parou para pensar, por exemplo, que o milagre da ressurreição de Lázaro, que é tão impressionante, somente o livro de João relata? Já parou para pensar nisso? Por que os outros não relatam algo tão incrível? Por outro lado, esse milagre é o único milagre que os 4 evangelhos relatam: a multiplicação de pães e peixes. Então, por alguma razão, esse milagre bateu de forma mais especial. Esse milagre mexeu mais com as pessoas do que outros milagres. Inclusive, alguns dos detalhes que a gente vai trazer aqui na nossa meditação estão registrados nos outros evangelhos. Eu queria convidar você no final da nossa mensagem, quando chegar em casa, poder gastar um tempinho lendo as outras passagens. Nós encontramos ali em Mateus capítulo 14, verso 13 a 20, Marcos capítulo 6, verso 30 ao 44, e Lucas capítulo 9, verso 10 ao 17. Quando você chegar em casa, dá uma lida no relato desse mesmo milagre. O ministério de Jesus não era um ministério simples. Na verdade, o ministério de Jesus era um ministério pesado. A gente vê em alguns momentos Jesus sentindo o peso da responsabilidade que ele tinha. Em alguns momentos ele tinha um desânimo do seu ministério. Você vai lembrar que a Bíblia coloca um padrão, que toda vez que Jesus passa por um momento de baixa, um momento de desânimo, o hábito que ele tinha era se retirar a sós para o deserto, e ali ele gastar tempo em oração com Deus e nada mais. Essa era a forma que ele tinha de poder se recarregar, de poder reorganizar as ideias e poder voltar a servir na sua missão, porque o ministério era pesado. E aparentemente nesse momento Jesus estava passando por essa experiência, um momento onde ele sentia que a coisa estava pesada e ele precisava parar. Então Jesus ele decide se retirar por um momento,
para poder reorganizar suas ideias ali perto do Mar da Galileia. Essa história que a gente está estudando hoje, possivelmente ela acontece de 6 meses a 1 ano depois da história do tanque de Betesda. Você lembra que a gente estudou na semana passada? A cura do paralítico no tanque de Betesda? Dependendo da interpretação, 6 meses a 1 ano se passou. E agora nós chegamos a esse episódio. Mais uma vez a Bíblia fala que é a Páscoa, possivelmente a terceira Páscoa do ministério de Jesus, o que alguns vão dizer que vai ser no ano 30 depois de Cristo. Jesus ele chama os seus amigos, os 12 discípulos, e agora eles entram no barco, cruzam o Mar da Galileia, que depois é conhecido como Tiberíades, João cita isso pra gente, e eles vão até a cidade chamada Betsaida. Esse era o destino de Jesus com seus discípulos, Betsaida. O ministério de Jesus também passou por alguns momentos de popularidade diferente. Se você lembrar, quando Jesus começou, ele estava sozinho, obviamente, não tinha ninguém que acompanhava ele no ministério. Mas conforme ele começou suas pregações, seus milagres e seus ensinos, agora a popularidade de Jesus foi aumentando. E chega um momento que Jesus chega num pico de popularidade, onde ele era conhecido por toda a região, e todos vinham de tudo que é lugar para ouvir falar de Cristo. De repente essa popularidade cai, e ele começa a perder seguidores, até o momento que ele fica sozinho, e é crucificado sem ninguém. Assim foi o ministério de Cristo. Nesse momento da história, Jesus está no seu auge de popularidade, ou pelo menos lá perto. É um momento onde todos queriam ouvir falar, todos queriam ter contato com esse tal de Jesus, que curava pessoas e ensinava maravilhas. A história conta então que quando Jesus entrou no barco com seus amigos, para poder ter um momento a sós, algumas pessoas viram para onde ele estava indo. Pessoas que queriam ver Jesus. E agora entraram nos seus barcos e começaram a seguir Jesus pelo Mar da Galileia. Um outro grupo que viu para onde Jesus estava indo, começou a pé, caminhar e dar a volta no Mar da Galileia, que nada mais era do que um lago gigantesco. Então eles foram a pé dando a volta no mar, para encontrar Jesus lá do outro lado. E agora você soma a informação de que nós estamos na época da Páscoa. Então você tem, lembra que na Páscoa todos se reuniam em Jerusalém? Então você tem grupos de peregrinos que vinham de tudo que é cidade, e muitos passavam pela região de Betsaida, e agora eles dão uma paradinha na sua viagem para Jerusalém, para poder ouvir falar do tal de Jesus Cristo, uma vez que ele estava nessa região. Resumindo a história, quando Jesus chega do outro lado do rio, do outro lado do lago, aliás, do Mar da Galileia, Jesus não encontra sossego. Na verdade, Jesus encontra uma multidão que estava à espera dele. A Bíblia fala que ali haviam 5.000 homens. Bom, você sabe muito bem que naquela época só se contavam os homens, não se contavam as mulheres e crianças. Por isso, sem medo de errar, para a gente poder ficar dentro da margem de segurança, nós podemos dizer que naquela multidão haviam pelo menos 10.000 pessoas, aguardando para ver a Cristo. Alguns mais audaciosos ainda vão dizer que haviam ali 15 ou até 20.000 pessoas. Vamos ficar na margem de segurança, 10.000. Muita gente querendo ouvir falar de Cristo. Muita gente querendo ter um contato com Ele. A multidão era enorme. E agora a Bíblia fala que Jesus ele deixa o seu sossego de lado, a gente vai voltar para analisar isso ainda, e ele dá atenção então para o povo. Ele vai e ensina o povo, ele fala com o povo. E agora você para imaginar a dificuldade que era Jesus naquele tempo falar com 10.000 pessoas. Não sei se você já parou para pensar nisso, como é que funcionava essa comunicação. Porque não tinha microfone, não tinha amplificador. Provavelmente Jesus então ele sobe numa encosta, no início de uma subida, de uma montanha, e ali ele se coloca no alto onde todos podem ver, e ele começa a falar. Eu tenho citado nas outras semanas o livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, e ali ela comenta algo interessante, que as pessoas estavam tão sedentas de ouvir a voz de Deus, que aqueles lá no fundo do grupão dos 10.000, eles estavam de pé e tentavam se esticar para ouvir a voz de Deus. A ideia que Jesus estava falando, eles estavam lá no fundo assim, tentando ouvir o máximo que dava, sabe, aquele esforço para ouvir, um silêncio absoluto, todos ouvindo o ensino de Jesus. Ellen White ainda relata mães que carregavam bebês no colo, e o dia inteiro elas ficaram de pé, porque elas não queriam perder uma única palavra de Jesus, o Cristo, o Messias. E o tempo foi passando. Ali Jesus ele estava ensinando sobre as coisas do reino de Deus. Ali Jesus também estava curando pessoas. Jesus ensinava e curava. E conforme o tempo foi passando, Jesus foi ficando cansado. Nesse dia Jesus não comeu, Jesus não descansou.
E Ellen White descreve que o rosto de Jesus estava pálido, de fome e de cansaço. Era nítido que Jesus estava desgastado. Os seus discípulos então começam a pedir para ele parar. Você já parou para pensar o quanto um milagre sugava de Jesus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque às vezes a gente tem a ideia que Jesus, quando fazia milagres, era assim: está curado, está curado, está curado. Mas será que isso não sugava a energia dele? Até que ponto Jesus se desgastava para curar uma pessoa? Você já pensou nisso? Estava pensando essa semana e não tenho resposta para você, tá bom? Mas o fato é que depois de um dia inteiro ensinando e curando, Jesus estava extremamente cansado, mas ele não queria parar. Os discípulos falaram: Jesus, pelo amor de Deus, para, você precisa descansar, mestre, você precisa se recompor, você precisa comer. Jesus falava: não, essas pessoas estão aqui, elas precisam ouvir de Deus, elas precisam ouvir do Pai, elas estão sedentas de ouvir dele. Os discípulos: por favor, Jesus, por favor. E o tempo foi passando, a noite foi chegando, e agora os discípulos apelam para Jesus. Ele chega e fala: Jesus, se não for por você, pelo amor das pessoas, deixa elas irem embora, Jesus. Tem gente aqui que mora longe, ninguém se programou para passar o dia inteiro, e ninguém não tem nem o que comer. Deixa o pessoal ir embora, Jesus, já está tarde, chega por hoje. Encerra o expediente de cura. E Jesus: não, eles precisam ouvir, eles precisam ouvir. Até que quando eles falam isso: Jesus, eles precisam comer. Jesus então dá a solução: já sei, vocês alimentem essa multidão. Os discípulos: opa, não era bem isso que a gente estava pensando. Jesus, são 10 mil pessoas, de onde que a gente vai tirar comida para esse povo? A Bíblia fala então que Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, onde que a gente pode comprar comida aqui na região? E faz todo sentido, porque Filipe era de Betsaida, ele era da cidade, então alguém que ia conhecer os becos, as mercearias de Betsaida era Filipe. Chega: Filipe, onde que a gente pode comprar um pouquinho de pão pessoal? Filipe fica assustado, porque era muita gente. A ideia que o texto passa para a gente é que os discípulos fizeram ali uma vaquinha entre eles para ver quanto que tinham de dinheiro, e eles conseguiram juntar 200 denários, era o que eles tinham. Para você ter uma noção, denário era o equivalente a um dia de trabalho, era o pagamento para um dia de trabalho. Então eles ajuntaram ali o equivalente a 200 dias de trabalho, mas a multidão era enorme. Filipe olha e fala: Jesus, mesmo que tivesse uma padaria aqui do lado com 200 denários, não vai dar nem para o cheiro que tem para comprar para esse povo. O povo está com fome, não tem o que fazer. E aí ele começa a pensar soluções, e a impressão que o texto nos passa é que Filipe recorre até André, que era outro discípulo. Porque André também era da região, de uma cidade ali perto. Ele fala: André, você lembra de alguma coisa? Tem alguma ideia do que a gente pode fazer para solucionar o problema? Alguns especulam que André conhecia um menininho que estava ali no grupo. Fato é que André chega até esse menino, traz até Jesus e fala: Jesus, no grupo inteiro, nessa multidão inteira, a única comida que eu achei foi desse menino aqui. E até meio descrente, ele fala: 5 pães e 2 peixinhos. Não tem muito o que fazer. Para surpresa dele, Jesus responde: tá ok. Divide a multidão em grupos, de 50 e de 100. E agora os discípulos passam em toda a multidão de 10 mil, dividindo em grupos de 50 e de 100, pedindo para eles se assentarem na grama. E aqui eu queria frisar o ponto de que eles não faziam a mínima ideia do que ia acontecer. Eles não dividiram para receber comida, eles dividiram porque Jesus falou. E agora imagina eles passando e falando: pessoal, divide. E a multidão perguntando: mas dividir para quê? Não faço ideia. Jesus falou: divide, sei lá o que vai acontecer, divide. E agora a multidão inteira é dividida entre 50 e 100. O texto destaca que quando Jesus falou com Filipe, ele falou isso para testar Filipe. Curioso isso. Porque Jesus sabia o que ia fazer, mas ele queria ver como é que o pessoal ia reagir. Imagina até Jesus um pouco dando risada na mente: ó, o pessoal está desesperado, eu vou solucionar o problema, eles não confiam em mim. Fato é que agora Jesus pega os pães, e eu queria que você visualizasse essa cena. Se você precisar, fecha os olhos, mas enxerga isso na tua mente. Jesus pega os pães e os peixes, pega um pão na mão, olha para o céu, ele agradece ao Pai, abençoa o alimento. Quando ele abaixa os olhos, imagina agora uma fila dos discípulos para se organizar para distribuir o pão, e Jesus começa a repartir. Vai passando um e ele vai dando pedaços. E eu queria que você visualizasse isso, porque Jesus vai tirando pedaços e o pão não acaba. E a fila vai passando, a fila vai rodando e o pão não termina. Como? Jesus tirava um pedaço e o pão continuava infinito? Ou então Jesus tirava um pão da cesta e de repente aparecia outro pão ali? Como é que funcionava isso? É impressionante. Jesus vai repartindo o pão e o pão não termina. Fila.
E eu imagino os discípulos com o primeiro cesto, no primeiro grupo de 50, entregando pão. Pessoal, tem pão. Nossa, vamos pegar que vai acabar, só tinha 5. Pega. De repente volta na fila de novo, tem mais pão, e não termina o pão, não termina. Um milagre extraordinário. A Bíblia fala que as pessoas não mataram a fome. A Bíblia fala que as pessoas tiraram a barriga da miséria. Elas comeram até não aguentar mais. Sabe aquele dia que você vai numa churrascaria e sai com a barriga segurando assim? Assim as pessoas saíram de pão e peixe, até não aguentar mais. Deu e sobrou. A Bíblia fala então que Jesus manda recolher os cestos de sobra, os pedaços de peixe e de pão. 12 cestos. Um para cada discípulo sobrou. Que milagre extraordinário. 5 pães e 2 peixes. Alimentou uma multidão de pelo menos 10 mil pessoas. E agora você imagina que se pra gente é impactante essa história, você imagina para quem estava lá e viu esse pão se multiplicando e aparecendo no cesto cada vez mais. Qual foi a reação das pessoas? Esse é o profeta que a gente estava esperando, é ele, não é possível. O grande libertador que a gente esperava. E a gente fala isso aqui várias vezes, que o povo de Israel esperava, os judeus esperavam um libertador político e não religioso. Então agora você imagina que eles olham para esse milagre, e alguns comentaristas dizem que quando eles veem o milagre da multiplicação dos pães, eles lembram de um outro milagre. Qual foi? Maná. Moisés orou e fez pão chover do céu quando o povo estava com fome. E agora Cristo, quando o povo estava com fome, faz o pão se multiplicar e alimenta a todos. Esse é o novo Moisés. Moisés nos libertou do Egito, Jesus vai nos libertar das garras do Império Romano. E ainda você para pensar que a guerra contra os romanos não seria um pedido de paz, seria uma guerra, uma luta. Então agora eles olham para Jesus e falam, esse é o líder perfeito. Porque a gente sabe que quando um soldado estiver ferido, ele pode curar. E a gente descobre que ele pode alimentar o exército, inclusive. É o líder perfeito. A Bíblia fala que a reação das pessoas foi tão grande, as pessoas ficaram tão maravilhadas, que elas foram até Jesus com o seguinte objetivo: proclamá-lo rei. Essa era a ideia delas. Sabe aquela coisa, chega para Jesus, joga Jesus para cima, Jesus, proclamá-lo rei naquele momento. Mas obviamente essa não era a missão de Jesus. Então agora ele se esconde, sozinho. Detalhe, inclusive os seus discípulos se escondem, porque imagina os 12 discípulos maravilhados também lá no grupo, querendo levantar Jesus para jogar para cima também. Jesus se esconde, porque essa não era a missão dele. Que milagre maravilhoso. Que milagre maravilhoso. Impactou aquela multidão, impacta a gente ainda hoje. Logicamente, um milagre tão maravilhoso assim, nós podemos aprender lições dele, como temos feito toda essa série. E eu queria ver com vocês então, nos minutos que temos finais, apenas 2 lições, semelhante à semana passada. 2 lições que podemos aprender da história da multiplicação de pães e peixes. A primeira lição delas é que Jesus tem empatia. Essa é a primeira lição. Jesus tem empatia. Deixa eu te dar um pouquinho do contexto do que aconteceu antes de Jesus entrar no barco e cruzar o mar da Galileia. A Bíblia fala que um dia Jesus reuniu seus discípulos e agora ele enviou os 12 para a primeira missão que eles teriam. Lembra dessa história? Pega os discípulos, divide em duplas e agora cada uma das duplas era enviada para uma cidade próxima, para que a verdade fosse pregada por ali também. A primeira vez que Jesus envia os seus apóstolos em missão. E agora Jesus continua o seu ministério sozinho. E enquanto ele está aguardando que os seus discípulos retornem, ele recebe a visita de outros discípulos, não dele, mas de João Batista, com uma notícia terrível. João Batista morreu. Mais do que isso, João Batista foi assassinado. E agora é importante você lembrar que João Batista tinha um laço com Jesus muito forte. Porque João Batista foi aquele que a Bíblia diz que é o Elias que clamava no deserto, abrindo alas para que o Messias viesse. João Batista é aquele que olhou para Jesus, em João capítulo 1, no verso 29, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que batizou Jesus, ungindo-o para o ministério que ele ia começar. E acima de qualquer outra coisa, João Batista era primo de Jesus. Primo de Jesus. Você que já perdeu alguém, agora imagina a luta que começou no coração de Jesus. Porque Jesus era Deus, mas ele também era ser humano. E agora Jesus sente a perda do seu primo. Aquele que depois Jesus vai dizer que João Batista foi o maior homem que viveu na história da terra.
Jesus entra num processo de luto. Ainda mais porque a morte de João Batista não foi qualquer coisa. Foi uma coisa terrível. Eu não sei se você lembra, mas a história conta que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista e servir numa bandeja de prata para a mulher que ele queria agradar. Seu primo morreu de maneira trágica, absurda e injusta. Jesus entra no processo de luto. Simultaneamente a isso, não sabemos exatamente quando, os seus discípulos retornam de viagem da missão. E agora você imagina que os discípulos voltam eufóricos. Jesus, aconteceu muita coisa, deixa eu te contar. Jesus, olha o que aconteceu, os milagres e tal. Eufóricos, querendo contar para Jesus tudo que eles passaram na missão. Então Jesus resolve que era hora de tirar um dia de folga. Era hora de tirar um dia livre, para poder se recompor, gastar tempo com seus amigos e poder recarregar suas energias. Ele precisava lidar com aquele luto. Foi para isso que Jesus foi para Galileia, para poder ter um momento a sós, porque ele tinha perdido seu primo e porque seus amigos tinham voltado de viagem. Sabe aquele dia que você chega em casa e a última coisa que você quer ver na tua frente é uma pessoa viva que fale qualquer palavra? Sabe aquele que você se joga no sofá e fala: ninguém dirija uma palavra para mim, senão eu vou matar com os meus olhos. Jesus estava nesse dia. Eu preciso ficar sozinho, eu preciso me recompor, eu preciso de paz, eu preciso de silêncio, eu preciso de privacidade. A Bíblia fala que Jesus cruza o mar da Galileia, só que ele encontra lá a multidão, nós já vimos isso. Só que ele conseguiu um jeito de escapar meio discretamente. Ele desembarcou perto das montanhas que tinha ali do lado. Então ele sobe na montanha, e ali em cima da montanha com seus 12 amigos, ali ele encontra a paz finalmente. Só que aí vem a parte mais impressionante, porque a Bíblia diz que nesse momento de luto e de privacidade que Jesus precisava, Jesus olha lá para baixo e ele vê a multidão de 10.000 pessoas. E agora ele conhece o coração de cada uma que estava ali. Ele conhece a carência e a necessidade de cada uma. E sabe o que Jesus diz? Marcos destaca isso para a gente, Marcos 6,34. Eles parecem como ovelhas que não têm pastor. Jesus percebe o desespero das pessoas, a ânsia das pessoas de ouvir mais dele. Jesus então coloca o seu luto de lado, engole o choro, como diz o outro, corta a conversa com os 12 e desce a montanha. E aí ele começa a ensinar, curar, cuidar. Jesus coloca as suas necessidades de lado, porque ele sentia o desespero das pessoas que estavam ali embaixo. E a lição que a gente aprende aqui é o seguinte: Deus, Jesus, ele não tem pena de você. E eu queria que você entendesse isso. Deus não sente pena de você. Deus, ele não fica lá de cima, como se fosse em cima da montanha, olhando para você aqui embaixo, falando assim: ah, tadinho, perdeu o emprego, olha que dó. Coitado, está aí meio desesperado, não tem comida para pôr na mesa. Vou dar um trabalho para ele vai ficar feliz. Está aqui o trabalhinho, ah, que bonitinho, está todo feliz agora. Jesus não tem pena de você. Jesus tem empatia por você. Você percebe a diferença? Por definição, a palavra empatia significa a capacidade de dividir, compartilhar o sentimento do outro. É mais ou menos quando você perde alguém, eu não fico com dó porque você está triste, eu compactuo da sua dor, e a dor da saudade que você sente, eu passo a sentir também. É isso que Deus tem por nós, empatia. Deus não olha para você e diz: que pena, ele está sofrendo. Deus olha e diz: eu também sinto esse sofrimento, eu sei o que você está sentindo. Mais do que saber, Deus sente o que você sente. Ele sente o seu desespero. Deus, ele sente o seu desespero por ter perdido o emprego e não saber como vai suprir as necessidades da sua casa agora. Ele não sabe o que você está sentindo, ele está sentindo o que você está experimentando. Deus, ele não sente a sua, ou melhor, Deus sente a sua decepção causada por aquela pessoa que te desapontou profundamente essa semana. Deus sente isso também. Deus sente no coração dele a sua aflição por causa do teu ente querido que está doente, você está angustiado. Deus sente isso. E Deus sente a dor da saudade por causa daquele que já partiu. Deus também sente a tua alegria porque os teus negócios estão dando certo apesar da crise. Deus sente a sua emoção e ansiedade porque o bebê está prestes a chegar. Deus sente isso. Deus sente a sua agonia e aflição porque você vê o nosso país sem um rumo e sem uma esperança certa. Deus sente isso. Deus não sabe, Deus não entende, Deus sente isso, a ponto dele deixar todas as suas necessidades de lado para fazer o que você precisa.
a ponto de deixar o luto dele de lado para atender a sua carência. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus não sabe o que você passa, Deus sente o que você está passando. Deus tem empatia. Quando você entende que Deus compartilha os seus sentimentos com você, nós chegamos à segunda lição. E eu acho essa lição extraordinária. Se você pensar a fundo, ela tem desdobramentos profundos. Logicamente, essa segunda lição, ela passa pelo alimento em si. João é o único que dá detalhes do alimento que Jesus multiplicou. Eles falam que eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para você ter uma ideia, visualizar na sua mente, o pão de cevada talvez era similar ao que nós chamamos hoje de pão sírio. Sabe aquele? Um pão redondinho, pequeno, só que o pão sírio menor e achatado. Esse era o pãozinho de cevada. O peixinho é a expressão que se usava ali para dizer um petisco de peixe, logicamente já assado, já frito, preparado, enfim, do tamanho de uma sardinha pequena. Esses eram os peixinhos. Esse alimento era o mais básico que existia, era o similar ao arroz e feijão da nossa cultura brasileira. Era a coisa mais básica daquela região de pescadores. O pão dava a sustância e o peixe dava o sabor. Era comida de pobre, diga-se de passagem, a comida mais simples possível. A cevada, para você ter uma ideia, era tão simples que era considerada comida de animal. Uma comida sem luxo, uma comida sem excessos. Apenas e tão somente o mínimo necessário. É isso que Jesus tinha para fazer o milagre. Esse kit de 5 pães e 2 peixes era o suficiente para matar a fome de uma criança, mas nem perto de matar a fome de um adulto, quanto mais de 10 mil pessoas. E é esse lanche que Jesus pega. É interessante que a Bíblia menciona, ou a Bíblia dá a impressão que a gente, que André, ele foi até irônico quando ele entrega os pães para Jesus. Ele fala assim: Jesus, tudo que eu achei foi 5 pães e 2 peixes, Jesus. Vamos ser honestos, isso aqui não dá para o cheiro. Manda o pessoal embora, Jesus, deixa o pessoal descansar. Só que para surpresa dele, Jesus diz que isso é o suficiente. Eles dividem um grupo, Jesus multiplica, abençoa o pão, multiplica o pão, todos comem, todos forram a barriga e ainda sobra, tá? E sobra 5 pães e 2 peixes. A lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: no fim da história, a comida que eles tinham ali era o suficiente para toda a multidão? Sim ou não? Não, a comida não era o suficiente, nem antes nem depois. Sabe o que era o suficiente? Jesus. Jesus era o suficiente. E aqui eu queria voltar na pergunta que eu fiz no início da nossa mensagem. Até que ponto, na sua vida, Deus tem sido suficiente para você? Até que ponto Deus tem sido suficiente na tua vida? Até que ponto Deus tem sido o todo necessário na tua vida? Ou será que você precisa de mais coisas? Se você recebesse 5 pães e 2 peixes para alimentar as 4 bocas da tua casa durante a semana inteira, durante o mês inteiro, mas Jesus está lá, você acharia isso suficiente ou você iria querer mais coisa? Até que ponto Jesus é suficiente na tua vida? Existe uma ideia que a gente repete aqui várias vezes, que é a ideia de que Deus criou o ser humano com um buraquinho no coração. Já ouviu isso várias vezes? Um buraquinho do tamanho dele. E até você encontrar Deus na tua vida, você passa a vida inteira buscando coisas que preencham esse espaço. Mas só Deus tem o tamanho suficiente para preencher esse buraco. Sabe qual é um erro que a gente comete muitas vezes? Principalmente nós cristãos. É que nós colocamos Deus nesse espaço do coração, mas a gente não se dá por satisfeito. E a gente começa a tentar dividir esse espaço com outras coisas. Só que, nesse buraco, se Deus não estiver sozinho, de fato Ele não está lá. E assim eu te pergunto, Deus tem sido o suficiente na tua vida? Ou você tem dividido esse espaço com a ganância e a busca incessante pelo dinheiro? Deus tem sido o suficiente na tua vida, ou você tem dividido esse espacinho no coração com orgulho e a meta da carreira profissional que você sonha desde pequeno? Deus tem sido o suficiente na tua vida? Ou você tem dividido esse espaço com amor a qualquer custo? Ou dividido esse espaço com os desejos do coração? Até que ponto Deus é suficiente na tua vida?
que você precisaria tirar desse buraquinho do teu coração hoje para Deus ser único e suficiente no teu coração? O que essa história nos ensina é que quando nós entendermos que nesse mundo nós somos como ovelhas que não têm pastor, Cristo descerá do monte até nós para ser o nosso pastor e nada mais nos faltará. Mas antes você precisa entender que você não passa de uma ovelha sem pastor. Só Deus é o suficiente. Quão suficiente Deus tem sido no seu coração. Eu queria terminar com uma ideia. Meu tempo já foi. Vou terminar com essa ilustração, com esse último trecho da história. Mais uma vez no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White coloca uma aplicação interessante para essa história. O processo de transmitir a bênção. Ela menciona ali que Jesus queria multiplicar o pão, mas o poder não veio dele, o poder veio do Pai. Então o Pai multiplicou o pão para Jesus, Jesus dividiu o pão para os discípulos distribuíram o pão para a multidão. E agora vem o trecho mais interessante. Sabe aqueles 12 cestos que sobraram no fim das contas? A multidão ficou tão impressionada com o que eles tinham vivido, que eles falaram assim: rapaz, quando chegar em casa eles não vão acreditar não. Sobrou um pouquinho? Deixa eu levar um pedacinho para minha família lá em casa. Do Pai para Jesus, Jesus para os discípulos para a multidão, e agora da multidão para os seus conhecidos. E agora João destaca que Jesus fez questão de recolher todos os pães e peixes que sobraram, porque nada da bênção deveria ser desperdiçada. E agora a multidão levou para casa para poder dividir o milagre com quem estava em casa. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você entender que Deus é suficiente na tua vida, você vai viver um milagre tão incrível, tão indescritível, tão impressionante, que a única coisa que você vai pedir para Deus é: Senhor, me dá um pouquinho mais desse milagre para eu dividir com quem está na minha volta. Mas antes, você tem que viver esse milagre. O milagre de ter Jesus como suficiente. O milagre de deixar que Deus proveja todas as coisas. O milagre de buscar apenas e tão somente a Deus como seu pastor, e tudo mais Ele fará. O dia que você viver esse milagre, tudo que você vai pedir para Deus é um pedacinho mais de pão para dividir com os da tua casa. Deus tem sido suficiente na tua vida? Nós vamos terminar essa mensagem cantando mais uma vez. Cantando desse Deus do impossível, cantando desse Deus de promessas, que faz milagres, que não mente, um Deus de aliança. E eu queria que enquanto você cantasse, você fizesse essa oração mais uma vez. Senhor, tira do meu coração qualquer porcaria que está me distraindo do Senhor. Tira do meu coração qualquer coisa que eu estou tentando enfiar nesse buraquinho do coração para dividir a atenção contigo. Veja, enquanto Deus não for suficiente no teu coração, o que você vai partilhar com as pessoas não é a tua bênção. Tu vai partilhar a tua carreira, tu vai partilhar o teu dinheiro, está entendendo o que eu estou dizendo? O dia que Jesus for suficiente, a única coisa que você vai dividir com as pessoas na tua casa é um pedaço do pão do milagre, porque você vive esse milagre. Portanto, ore a Deus, peça para Ele tirar qualquer porcaria que divide a atenção no coração com Ele. Peça para que Deus seja suficiente em você. Vamos cantar. Te
Você ora comigo? Feche seus olhos. Senhor Jesus. Ah, Jesus. Quantas vezes a gente teima em, depois de ter experimentado a maravilha que é viver com o Senhor dentro do nosso coração, a gente ainda teima de enfiar outras coisas ali para dividir a atenção contigo, achando que o Senhor não é o suficiente. Meu Deus, tira essa mania da gente. Tira essa tendência que a gente tem, essa natureza pecaminosa que só atrapalha a gente. Hoje nós não te pedimos que o Senhor nos dê dinheiro, que o Senhor nos dê sucesso, que o Senhor nos dê paz. A gente não pede nada disso. A gente só te pede uma coisa: que o Senhor se faça cada vez mais presente no nosso coração. Porque se o Senhor estiver ali, o Senhor é suficiente. Que nós possamos experimentar o milagre de ver o Senhor multiplicando tudo que for necessário na nossa vida, porque o Senhor é suficiente, a tal ponto que nós possamos compartilhar um pedaço desse milagre com as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Que a gente possa experimentar quão incrível, quão inimaginável, quão indescritível é ter o Senhor como única coisa em nosso coração. Que os outros possam ver isso, que nós possamos compartilhar do milagre. Mas tudo isso começa com um pedido de que o Senhor se faça suficiente em nossa vida. Por isso, mais uma vez eu digo: tira tudo aquilo que atrapalha a gente, tira tudo aquilo que distrai a gente, que a única coisa em nosso coração possa ser o teu nome, a tua voz e a tua vontade. Em nome desse Jesus suficiente nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana experimentando Jesus como suficiente e nada mais. Até a tarde. Deus te abençoe.